Horatio Gates Spafford, ele foi um advogado, ancião presbiteriano, e no fim do século XIX, mais precisamente em 1871, ele enfrentou uma grande crise financeira, uma derrocada financeira. Foi quando aconteceu aquele grande incêndio em Chicago, nos Estados Unidos. Chicago foi devastada em 1871 por um incêndio, e Horatio Gates Spafford perdeu todo o seu patrimônio. Ele foi todo queimado. 2 anos depois, em 1873, irmãos, se puder dar uma encostadinha, deixa a porta só um pouquinho aberta, que eu não sei se o nosso cântico incomodou, que agora ficou mais alto um pouco. Obrigado, irmãos. Aí quem estiver lá fora vai ficar atento. 2 anos depois, em 1873, a esposa de Horatio Gates Spafford, ela viajou para a Inglaterra com suas 4 filhas, e no Oceano Atlântico, o navio em que viajavam se chocou com outra embarcação e naufragou. Poucos dias depois, Horatio recebe um telegrama de sua esposa com as seguintes palavras: salva sozinha. Suas 4 filhas morreram afogadas. Ao viajar para encontrar sua esposa enlutada, Spafford, passando pelo exato local onde as suas filhas haviam perecido nas águas, nesse exato momento de profunda dor, ele escreveu o hino It is well with my soul, está tudo bem com a minha alma, que na versão em português é Sou Feliz com Jesus. Um hino cuja letra inspira paz, confiança e fé inabaláveis em Deus, mesmo diante de perdas devastadoras. Leiamos a palavra. Filipenses 4, 12 e 13. Enquanto vocês estão encontrando o texto, o hino nos diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aleluia. Diz assim a Escritura: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sob esse texto bíblico, eu quero conversar por alguns instantes com vocês sobre podemos tudo, mesmo quando tudo falta. Podemos tudo, mesmo quando tudo falta. Este texto está numa epístola de Paulo, que em conjunto com outras epístolas são denominadas epístolas da prisão, pois foram escritas por Paulo em períodos em que ele estava preso. Esta particularmente, escrita aos Filipenses, Paulo estava preso na cidade de Roma. Nesse trecho que nós acabamos de ler, que ele diz que eu sei passar por tribulações, sei passar tendo muito, sei passar tendo pouco, sei passar tendo comida, sei passar tendo fome, posso tudo naquele que me fortalece. Paulo, ele estava manifestando a sua gratidão aos irmãos da cidade de Filipos, que por meio de um irmão chamado Epafrodito, havia levado uma generosa oferta ao apóstolo, para que ele pudesse se manter, ou manter as suas necessidades na cidade de Roma. E nesse momento, então, Paulo agradece aos irmãos e lhes diz que, por causa dessa oferta, ele está plenamente suprido em todas as coisas.
ele estava satisfeito, ele estava contente com a oferta que ele havia recebido, e não obstante estar onde ele estava. Mas nesse mesmo texto, Paulo ele faz questão de deixar claro, irmãos e irmãs, que mesmo que ele não tivesse sido ajudado pelos irmãos de Filipos, ou por qualquer outros irmãos ou igrejas, ele se mantém feliz com Jesus, porque o seu contentamento não está naquilo que ele tem ou deixa de ter, segundo as suas palavras. Nós depreendemos pelas palavras de Paulo, que não é o que tem ou deixa de ter que define a sua alegria e fortaleza em Cristo, porque ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Esta palavra é um convite do apóstolo Paulo, para que nós façamos como ele. Não é porque nós ganhamos, não é porque nós recebemos, temos, guardamos ou conquistamos. Mesmo quando é o contrário de tudo isso, ele nos convida para dizermos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz aos irmãos que ele aprendeu a ter contentamento em qualquer situação. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês: contentamento. Em primeiro lugar, é importante frisar que contentamento na linguagem paulina, queridos, não implica em que tenhamos tudo o que nós precisamos. Porque quando nós falamos de contentamento, estar contente, estar satisfeito, parece nos dizer que então está tudo bem ao nosso redor, inclusive ao derredor. Contentamento, nas palavras do apóstolo Paulo, não implica em ter tudo o que nós precisamos, ou tudo o que desejamos, de forma que não esteja nos faltando nada, e assim então nos sintamos abastados. Paulo, nesta epístola e nesse trecho que nós acabamos de ler mais necessariamente, ele nos inspira a uma vida que ainda que não tenhamos, ainda que falte, ainda que não consigamos, isso não seja motivo para vivermos descontentes e frustrados, infelizes e tristes. Muito pelo contrário, o que ele diz é: alegrem-se no Senhor. E repito, diz Paulo, alegrem-se no Senhor. Ou seja, tenham alegria dobrada. Contentamento, na linguagem de Paulo, implica em sabermos apreciar a vida e as coisas que Deus nela nos concede com graça, com alegria, com humildade e gratidão. Ainda que não seja aquilo que poderia nos parecer o melhor para nós. E eu vou repetir para vocês. Contentamento, na linguagem de Paulo, implica em sabermos apreciar a vida e as coisas que Deus na vida nos concede, e apreciarmos seja lá o que Deus está nos dando com graça, com alegria, com humildade e gratidão. Ainda que aquilo que Deus nos dá não seja aquilo que aos nossos olhos seria o que haveria de nos trazer maior contentamento. Esse é o convite que Paulo nos faz. Contentamento, ainda na linguagem de Paulo, não significa nos satisfazer definitivamente com aquilo que já conseguimos. Porque também às vezes as pessoas pensam que ter contentamento significa que já consegui tudo, então agora eu não preciso lutar por mais nada, agora eu já tenho tudo que eu queria, já fiz tudo que eu queria, e eu vou ficar aqui sentado com minha boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não. Significa que mesmo que nós ainda tenhamos muito a alcançar, mesmo que na vida nós ainda tenhamos muita coisa para conquistar, mesmo que nós ainda tenhamos muita coisa que nós ainda desejamos adquirir, aquilo que já está nas mãos, dado por Deus, seja pouco ou seja muito, nos proporciona um espírito grato a Deus e às pessoas. Aquilo que nós temos, Paulo nos diz, é preciso que isso nos traga um espírito grato a Deus e às pessoas. Porque tem pessoas, queridos, que acham que basta ser grato a Deus.
Eu já agradeci a Deus, graças Senhor. Mas é ingrato com as pessoas. É ingrato com as pessoas. E nós precisamos ser gratos não só com Deus, mas também com os outros. Há um jeito muito fácil de nós expressarmos a nossa gratidão para com Deus. É sendo grato àquelas pessoas que estão ao nosso redor. João, ele diz que ninguém vê a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então, se nós não podemos ver a Deus, eu posso ver Deus na vida das pessoas e ser grato por estas pessoas que Deus colocou ao meu lado e ser grato a essas pessoas. Grato pelas palavras de carinho, pela companhia, gratos pela ajuda, gratos por estarem ali. Meus irmãos, como nós estamos vivendo um tempo de ingratidão, um tempo de egoísmo, de egocentrismo. Somos convidados a uma vida de gratidão, a uma vida de gratidão. Sejamos gratos a Deus e aos nossos irmãos. Voltando ao eixo do contentamento, nós podemos perceber algumas verdades que estão implícitas nas palavras que Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 4, 12 e 13. Primeiro, querido, ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é um aprendizado, é um exercício diário, é uma disciplina. Alguém aqui pode dizer assim: pastor, eu não consigo, às vezes eu me sinto descontente. Está certo, irmão, você está numa escola, não desista. Contentamento é um aprendizado. Muito provavelmente, Paulo não começou a sua vida cristã sentindo contentamento, porque ele diz: eu aprendi a estar contente. Eu passei por uma escola. E nós precisamos nos deixar ensinar. Essa é uma grande verdade. Nós precisamos nos deixar ensinar. Existem pessoas que não gostam de ser ensinadas, acham que sabe de tudo, nasceu primeiro do que, como diz aquele negócio, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Acha que nasceu primeiro do que a escola. Nós precisamos entender, queridos, que o contentamento na presença de Deus é um aprendizado que se dá no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. É nós observarmos que, por mais que nós às vezes não estejamos enxergando, mas Deus tem sido generoso para conosco. Eu achei muito interessante que esses dias atrás eu li uma notícia que a justiça, se não me engano, do Canadá, autorizou a eutanásia, ou melhor, não é a eutanásia, é o chamado suicídio assistido, de uma mulher, porque ela tem uma doença que ela sente dores desde que tinha 12 anos de idade, ela já tem mais de 40, e então a justiça lhe autorizou a morrer, porque ela diz que a vida para ela não tem sentido se ela não pode viver a vida plenamente. Sinceramente, eu não sei dimensionar a cabeça de uma pessoa assim, porque é muito fácil do lado de cá a gente julgar, a gente condenar. É muito fácil do lado de cá falar: nossa, mas que pessoa desgraçada, né? Pensar uma coisa dessa. Não sei como seria se eu sentisse uma dor insuportável 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, e assim década após década. Mas o fato é que não vou entrar no mérito da opção pelo suicídio assistido, mas nas mídias começaram então a surgir comentários apoiando a atitude e que de fato a vida, se não for vivida com toda a sua plenitude, não há razão para isso. E ali surgiu um comentário de um rapaz tetraplégico, que só mexe a cabeça, da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, ele não mexe absolutamente nada. E ele disse assim: eu vivo intensamente cada dia da minha vida, e quero viver todos os dias que a vida puder me presentear, e não dou a ninguém o direito de jamais tirar essa vida que eu tenho. Por que eu estou dizendo isso? Parece que está tão descontextualizado, porque tem gente, irmãos, que é capaz de, mesmo nas dificuldades, perceber a bênção de Deus. Mesmo na doença, consegue agradecer a Deus, porque mesmo doente, mas eu estou vivo. Mesmo na falta, mas eu estou aqui. Mesmo não tendo, mas tem gente que tem menos que eu.
mesmo tendo menos que todo mundo, mas eu sou alguém, mesmo que ninguém me veja, mas eu sei que Deus me vê. E nós precisamos entender que a vida é um presente de Deus, que a vida é um presente de Deus. Eu sei que nós levamos lambadas, nós levamos chicotadas nessa vida, chicotada das pessoas, das circunstâncias, mas mesmo assim, queridos irmãos, procuremos enxergar que em tudo nós temos um Deus que não nos abandona, e Ele é capaz para nos fazer aprender a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver contente em toda e qualquer situação é entender que o contentamento, ele independe das circunstâncias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver contente não é produto do nosso esforço, é graça do nosso Senhor fortalecedor. Não é você que diz assim: não, eu vou me policiar, eu vou me disciplinar, e eu vou aprender a ser contente. Não, é Jesus que vai te ensinar. Paulo, ele não disse: olha, eu aprendi porque eu sou isso, porque eu tive uma bela formação, eu fui um homem que ocupei belos cargos, eu fui uma autoridade, etc. Não, ele disse: eu posso todas as coisas, eu posso viver contente em toda situação, porque eu tenho alguém que me fortalece. Tem alguém que te fortalece, que é Jesus. Às vezes o pastor não tem palavra para te fortalecer, às vezes o irmão, o amigo não tem palavra para te fortalecer, mas Jesus, ele sempre tem o necessário para fortalecer a sua alma. Creia nisso. Contentamento para Paulo não é produto das conquistas, mas contentamento para ele é saber suportar todas as coisas. Contentamento não é conquistar as coisas, contentamento é saber suportar as coisas. Veja, irmãos, que quando Paulo escreveu dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é por isso que eu sei viver contente em toda situação. Irmãos, Paulo não estava falando isso lá na praia de Porto Seguro, lá na praia do Mucugê, sentado numa cadeirinha tomando um coco gelado e vendo as ondas do mar com aquele vento soprando na sua cara, aquele cheiro de maresia, oh, coisa maravilhosa. Ele fala: posso todas as coisas, na frente desse marzão gostoso. Não, Paulo nesse momento, irmãos, ele estava preso num cárcere, provavelmente o cárcere Marmetino em Roma, que era uma prisão subterrânea no centro de Roma, onde ficavam as pessoas condenadas à morte. Condenado à morte, num calabouço, úmido, frio, fedorento, e ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu podia não ter recebido a oferta de vocês, irmãos filipenses, mas eu estaria contente do mesmo jeito. Paulo nos ensina, irmãos, que às vezes a gente reclama demais, da vida. A gente nunca precisou morrer na boca de leão, a gente nunca sofreu perseguição, a gente nunca foi preso por ser servo de Jesus. Ele num calabouço, preso, quando não era nesse calabouço, era numa outra prisão, amarrado na mão de um soldado 24 horas por dia, e mesmo assim ele dizia: eu sei viver contente aqui onde eu estou contente. E quantas vezes, irmã Durandi, a gente reclama da vida da gente? Às vezes a gente até acha que temos razão de fazer isso, e parece que temos razão sim. A lambada que a vida deu doeu demais, mas mesmo assim nós podemos aprender a estar contentes com o nosso Deus. Voltemos ao exemplo de Horatio Gates Spafford. Ele perdeu seus bens, perdeu seu patrimônio, perdeu suas 4 filhas, e eu até acharia justo se ele tivesse composto uma música reclamando da vida, igual aquela música que tem: ai doutor, ai de nós, a mulher, nessa vida o pobre vai de marcha ré, que é só uma reclamação o tempo todo. Eu até acharia justo com o meu olhar humano, mas ele não escreveu isso. Ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou. Que nós aprendamos com Paulo, que nós seguimos o exemplo do nosso irmão Horatio Gates Spafford, sejamos contentes, mesmo quando a vida nos dá as lambadas que ela gosta de dar. Maior é o que está conosco, podemos todas as coisas naquele que me fortalece.